A segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 7, assim lemos: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Caro ouvinte, o medo é o sentimento mais comum do ser humano. Sentimos medo de tudo aquilo que não conhecemos, de tudo aquilo que não conseguimos administrar. Sentimos medo de pessoas e de circunstâncias. Sentimos medo daquilo que conhecemos e daquilo que não conhecemos. Sentimos medo do mundo real e também do mundo ilusório. Sentimos medo das coisas visíveis e das invisíveis. Sentimos medo dos outros e até mesmo de nós mesmos. O primeiro sintoma do pecado no mundo foi o medo. E isso podemos ver na realidade do primeiro casal, Adão e Eva. Pois depois de terem pecado, passaram a ter medo de Deus e, em vez de deleitar-se nele, se esconderam. Sim, esse medo os levou a se esconderem de Deus e a criarem mecanismos de fuga. Sim, caro ouvinte, o medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito que nos paralisa. Nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo fala sobre esse espírito de medo. Na família, sempre lidamos com medo. Alguns têm medo de casar e outros de ficar solteiros. Muitos têm medo de doença e também da própria morte. O medo pode ser um aspecto positivo em nossa vida, mas também um aspecto negativo. O medo pode salvar-nos ou pode nos fazer perecer. Quando o medo é um sinal de alerta diante de um perigo, é positivo, é bem-vindo. Porém, o medo nos pode fazer encolher diante das situações difíceis e tirar nossos olhos do Deus Criador do céu e da terra e que tanto ama a mim e a você. O primeiro casal, Adão e Eva, depois de terem caído em pecado, em vez de buscarem abrigo em Deus, em vez de temerem a Deus e fugirem e buscarem abrigo em Deus, assim não fizeram. Fizeram ao contrário, fugiram de Deus. Em vez de confessarem a culpa, criaram esses mecanismos de escapes, de desculpa. Em vez de reconhecerem seu erro, começaram a acusar um ao outro. Sim, caro ouvinte, ainda hoje, muitos, por causa do medo, estão fugindo de Deus, quando deveriam estar correndo para Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos recomenda a não caminharmos com medo. Deus não nos tem dado esse espírito de medo, de covardia, mas Deus nos tem dado do seu poder, do seu amor e da sua moderação. Que o seu coração, caro ouvinte, que a sua vida se volte em liberdade para esse Deus que nos recebe de braços abertos em seu amor, em sua justiça abundante e plena sobre a nossa vida. Que Deus assim o possa abençoá-lo, livrando do medo, trazendo bem próximo a comunhão e a intimidade com esse grandioso e maravilhoso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.